Boa noite, amigos. Ainda dessa forma virtual, porém ainda é necessária, nós vamos chegando mais uma vez a esse momento de nos desligarmos do mundo exterior, de todos os nossos problemas e preocupações, nos unirmos em pensamento, pedindo a Deus que nos ilumine, permitindo-nos chegar em espírito à sua casa bendita, lar de Jesus, visualizando a figura meiga do Mestre querido e de toda a equipe espiritual que coordena aquele lar que é o nosso porto seguro. Vamos elevar bem o nosso padrão vibratório para que possamos fazer a reflexão do Evangelho nesta noite de segunda-feira. O tema para essa reflexão é do livro Vinha de Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 35. E Emmanuel dá o seguinte nome a essa lição: O que pedes? Sim, é uma pergunta que Emmanuel faz. O que pedes? E a frase tirada do Evangelho é do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Nós vamos fazer a leitura dessa lição para nossa reflexão. O que pedes? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Frase de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reserva de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que não lhe cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, esquecendo a necessidade dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração, que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia assim, cautelosamente, o plano dos teus desejos. O que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez nessa noite pedirá ao Senhor a tua alma. Vendo toda essa colocação de Emmanuel, todos esses exemplos que ele nos traz, falam dos pedidos que a maioria dos homens fazem a Deus. Todos esses exemplos de pedidos feitos para aquisição de bens materiais. Mas e os pedidos para aquisições dos valores do espírito? Pedidos a Deus para nosso fortalecimento do espírito, nós fazemos para a prosperidade espiritual, o desenvolvimento das virtudes como caridade, humildade, solidariedade, fraternidade e o olhar para as necessidades do próximo. Nós fazemos esse tipo de pedido a Deus. Essa frase de Jesus, louco, esta noite te pedirão a sua alma, se encontra nesse mesmo capítulo 12 do Evangelho de Lucas, mas um pouquinho antes do versículo 20. Se nós buscarmos no começo do capítulo, nós vamos encontrar o título Admoestações de Jesus a seus discípulos, ou seja, advertências que Jesus fazia aos seus discípulos. Aí nós encontramos Jesus mais adiante condenando a avareza.
O título lá é mesmo Jesus condena a avareza, onde ele diz: guardai-vos com todo cuidado de toda avareza, porque mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por suas riquezas. E em seguida contou-lhes a seguinte parábola. Havia um homem rico cujas terras produziam muito. Ele refletia consigo: que farei? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. E disse: já sei o que vou fazer. Demolirei os meus celeiros, os construirei maiores e neles guardarei toda a minha colheita e meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens acumulados para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Disse-lhe Deus: louco, essa noite virão buscar a tua alma. Todas as coisas que acumulastes, de quem serão? Assim acontece ao homem que acumula os tesouros para si mesmo e não cuida de se tornar rico para Deus. Ou seja, não se preocupa com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito. Quando Jesus nos adverte contra a avareza, ele não está sugerindo para que nós nos despojemos de tudo que temos e devamos viver miseravelmente ou viver à custa da caridade alheia. Atitude essa que nos transformaria em irresponsáveis perante as nossas famílias e os nossos deveres para com a sociedade. Jesus fala apenas para que estejamos atentos, para que não nos tornemos escravos dos nossos bens materiais. É essa a colocação de Jesus condenando a avareza. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, no final do capítulo, nas instruções dos Espíritos, uma mensagem do Espírito Lacordaire, falando diretamente a Kardec, e ele ensina: é em vão que iludir-vos na vida terrena, colorindo com o nome de virtude, o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão que chameis de economia e previdência aquilo que é simples cobiça, ambição e avareza, ou chamais generosidade o que não passa de gastos exagerados a vosso próprio proveito. Na mesma mensagem, esse espírito Lacordaire também ensina da seguinte forma: o desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros também e não só para si mesmos, a não sacrificar-se por elas nos interesses da vida futura, e entender que podem perdê-la também, mas sem reclamar se aprover a Deus retirá-la. Emmanuel também na lição deixa esse exemplo dos que se revoltam muitas vezes, perdem o que têm e ficam revoltados contra Deus. Emmanuel também faz essa pergunta: o que pedes à vida, amigo? Ele também nos adverte no final da lição, quando ele diz: vigia assim cautelosamente o plano dos seus desejos. E nas nossas reflexões nós pensamos: o que nós pedimos a Deus? Se pedirmos a Deus que Ele nos dê paciência, Ele dará. Se pedirmos a Deus que Ele nos dê tolerância, Ele dará. Se pedirmos que nos dê coragem, Ele nos dará. Se pedirmos soluções para todos os nossos problemas, Ele nos dará. Com certeza, Ele não dará de imediato, porém sempre nos dará oportunidade e condições de que, através do nosso esforço, com o que temos que enfrentar, a confiança nos ensinamentos de Jesus e a aplicação da boa vontade, da caridade, entendimento de quanto Jesus e o Pai Criador velam por nós, nos dando os nossos mentores individuais,
equipes de benfeitores espirituais sempre nos intuindo, nos protegendo, olhando os nossos passos, por toda essa preocupação de todos esses irmãos abnegados que nos envolvem, que são os recursos do Pai para nos auxiliar na nossa evolução. Nós pensamos, assim seria muito pouco da nossa parte nos preocuparmos somente com a vida material e não nos dedicarmos aos bens do espírito. Lembrando que ontem nos ligamos intensamente a Jesus pela passagem da Páscoa, daquele momento que nos lembramos do sofrimento, do julgamento, da crucificação, da ressurreição, do sentido de renovação espiritual, e nas nossas reflexões sobre tudo que Jesus exemplificou, sofreu por todos nós como humanidade, devemos lembrar também que na última ceia, antes da Páscoa, Jesus também deixou a resposta para todas as nossas perguntas. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Isso deixa a resposta para todas as perguntas e questionamentos que nós mesmos nos fazemos. É muito importante lembrarmos de Jesus na Páscoa, o seu martírio, a ressurreição. É muito importante lembrarmos de Jesus no Natal, onde comemora-se o seu nascimento, mas é muito mais importante, vai agradar muito mais a Deus lembrarmos de Jesus em toda a boa nova que Ele nos deixou, que através do seu Evangelho é que vamos entendendo a sua trajetória como Espírito escolhido por Deus para ser o governador do nosso planeta Terra. E assim nos desacostumarmos de pedir ao Pai e a Jesus, e sim agradecer pela vida que Deus nos dá a cada encarnação como oportunidade de evolução, e por toda a grandeza dos ensinamentos de Jesus, para nos aprimorarmos no entendimento grandioso de que cada oportunidade dada por este Pai. E assim foi essa reflexão para o Evangelho dessa noite. Pedir menos ao Pai, porque Ele sabe de todas as nossas necessidades, nos desligarmos da avareza, porque amanhã a morte pode chegar o nosso momento de volta para o plano maior. Pensar mais na vida futura, a vida das bem-aventuranças de Jesus, a vida que nós devemos a cada encarnação deixar sementes plantadas para, do lado de lá, do lado espiritual, chegarmos, mostrarmos pelo menos o esforço que fizemos para ter uma encarnação sadia, uma encarnação de paz. E assim foi essa reflexão para o Evangelho dessa segunda-feira. Agora vamos nos preparando, depois de todas as bênçãos que com certeza recebemos para a nossa doação no momento das vibrações. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, toda a luz necessária. Vamos vibrar por todos os povos, de todos os países, a luz abrangente de Jesus envolvendo a todos os espíritos encarnados e desencarnados. Vamos vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando. Vamos vibrar pelos espíritos que estão encarnando com tarefas definidas. Vamos vibrar pelas equipes espirituais que intensamente trabalham nesse momento, auxiliando nessa hora de transição. Vamos vibrar o auxílio das equipes médicas espirituais, agindo em favor de todos os profissionais da saúde. E vamos vibrar
muita luz, esperança e confiança em Deus, nosso Pai, Criador da vida, para dias melhores. Graças a Deus.